Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, a respeito sobre um Deus que ele não faz separação bíblica sobre o Velho e o Novo Testamento. Simplesmente é Bíblia, simplesmente é um livro que não tem nenhuma distinção. A gente entende, cronologicamente, que são cada uma delas. Mas, biblicamente, não existe uma separação em si. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia sempre está nos mostrando transformações que, para o nosso entendimento, quando o ser humano queria entender sobre a consequência de um sacrifício, Deus deu sacrifício vivo, o próprio Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado, sem pecado, para nos proporcionar a vida eterna. E quando Jesus estava na terra, ele também falava a respeito sobre nós, mudava a nossa característica, Às vezes, vou colocar uma coisa assim bem interessante, igual o Jacó. Jacó era um homem que mentia. Ele até conseguiu a primogenitura dele através de mentira. De um sopato, de um guisado, na verdade, de um cordeiro, com a ajuda da mãe. Mas ele foi mentiroso com seu irmão Esaú. Conseguiu ainda fugir, E lá ele usou de artimanhas com Labão também. Mesmo Labão, seu tio, enganando também ele, que usou também da artimanha, mas também ele enganou através dos cordeiros que estavam saindo, Que ele fez uma técnica que sairia os cordeiros, manchados, que era a tendência dele ficar com os manchados e os branquinhos ficar com ele, E assim, e Deus ele vem nos transmitindo que a maneira que realmente devemos agir, que na verdade é uma coisa que eu sempre entendi, que o livro, a gente se diz a Bíblia, Mas eu acho que o livro que nos traz regras e conduta, uma história para nos refletir e nos dar exemplos de vida, já existia. E só foi transpassado a nós, diante de Deus. Por que eu falo isso? Porque as coisas são muito belas. Porque Deus fala a respeito da natureza de uma forma muito bela. Deus fala a respeito da vida humana de uma forma muito bela. Porque Deus ele estava preocupado com a nossa vivência humana. Mesmo que a Bíblia nos fale que ele nos expulsou, Deus expulsou o ser humano do jardim do Éden, pelo pecado que eles cometeram, que na verdade do mandamento que Deus tinha transmitido, que o único mandamento que ele queria que Adão e Eva não comessem do fruto, que cuidasse do jardim de maneira livre, Mas ele só estipulou uma regra. Nós quebramos essa regra, Eu, você, Adão, Eva, Alguns anjos no céu também quebraram essa regra, porque seguiram também Lúcifer, Com as mentiras de Lúcifer. Mas Deus ainda é amor, porque todos os nossos problemas, Deus ainda nos relembra, da angústia que foi, de estarmos na lama e Ele nos resgatar do lamaçal. Antes a gente era fugitivo e nós nos tornamos príncipes de Deus, cordeiros do reino de Deus, Que a Bíblia fala que somos co-herdeiros do céu, Para isso a gente temos que ter algumas coisas básicas,
As Bíblias vai nos relatando para a gente seguir e tentar padronizar a nossa vida de acordo com a Bíblia. Só que uma outra coisa interessante que o próprio Jesus, o próprio Deus em si, ele não fez uma separação concreta do que seria o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sabe de uma curiosidade? Não sei se vocês têm muita curiosidade a respeito disso, algumas coisas bíblicas, Bíblia mesmo, a respeito da Bíblia ou alguma coisa assim. Eu sempre vou buscando respostas de vivência da vida, de Bíblia, dessas coisas. Uma coisa interessante que eu comecei a pesquisar, a ver, que a Bíblia judaica, inclusive eu comprei uma Bíblia judaica, vai chegar essa semana, estava vendo a Bíblia judaica, além das coisas que elas mencionam a respeito do nome bíblico de Deus, Jesus, né, próprio Deus, encarnado, né, que a gente fala, Yahshua, Emanuel, essas coisas que lá vai falando, né, em hebraico, né, que o hebraico surgiu, depois veio o aramaico, o aramaico, o hebraico, aí depois, se não me engano, o romano, né, tem a língua romana, né, que a Bíblia também foi por aí, para depois trazida a nós com a língua de hoje, a linguagem de hoje, né? Hebraico, aramaico, aí depois romano, e porventura a língua de hoje é nossa atual, né? Europeia. E Deus, ele foi nos transmitindo a graça de nós sabermos dessas coisas, porque quando o ser humano foi criado e teve curiosidade a respeito do céu, e lá está falando sobre o céu, lá também fala sobre o futuro, lá também fala de algumas pessoas importantes da Bíblia, foram importantes pessoas que não eram cristãs, mas que teve algum aspecto humanos. A Bíblia fala sobre Alexandre o Grande, sabe disso? A Bíblia fala sobre Alexandre o Grande, é magnífico saber que antes mesmo de Alexandre o Grande existir, a Bíblia já falava sobre ele. Falava sobre os 4 generais dele, depois dele que surgiram 4 generais. E 4 generais que eram 4 animais. Né? E foi dividido, né? Peças, Médio, Peças, e teve um outro, né? O reino de Alexandre o Grande. E a Bíblia nos fala isso. A Bíblia fala sobre os reis que sucederam o reinado da vida. A Bíblia fala sobre o anticristo, dos argumentos que ele vai utilizar para enganar o cristão, as pessoas. Porque, é muito fácil, hoje em dia, as pessoas se declararem corretos e as pessoas acreditassem mesmo, pesquisassem, nem mesmo conviver literalmente com a pessoa, sabe? E ao mesmo tempo que mesmo que você conviva com a pessoa, você pode só ver aquilo que você quer ver, porque aquilo que está em oculto, a maldade ou alguma coisa do tipo, vai estar no coração. E só Deus vai conseguir ver isso. E a Bíblia sempre está falando a respeito desse tipo de coisa. Quando a Bíblia, né, como Jesus foi falando a respeito de nova criatura, que Paulo falou, relembrou aquilo que Jesus estava falando sobre nova criatura, né? Quando Jesus fala lá que nós devemos nascer, né, de novo, né? Aí Nicodemos, né, que era uma das pessoas importantes daquele tempo, fala assim: Jesus, como podemos nascer no ventre, voltar ao ventre da nossa mãe de novo? Devemos voltar ao ventre da nossa mãe de novo? Jesus perguntou: olha, Nicodemos, como estou falando de coisas terrenas e você não está sabendo, imagine se eu falar das coisas espirituais. Só que ele estava falando sobre a característica humana, que nós tinha tendência de transformações de uma pessoa ruim para uma pessoa má e vice-versa. E ele estava falando a respeito mais ou menos disso daí. A Nicodemos, ele queria que Nicodemos entendesse a respeito disso, e Nicodemos não entendeu. E Paulo só fez uma linguagem mais
moderna para nós entendermos o que seria uma nova criatura e novos condutas que devemos ter, que aí ele vai nos descrevendo o tipo de conduta, lá em Romanos. E são coisas que a Bíblia já nos falava, que o próprio Jesus já nos transmitia quando ele falava a respeito com nós. Que antes de Moisés, Jesus, Deus falava a respeito dele próprio através dele mesmo. Às vezes ele aparecia fisicamente para a pessoa, simplesmente a voz dele transmitia, bordava algo sobrenatural que a pessoa entendia que era Deus. Uma coisa interessante, quando Moisés, né, ele foi resgatado, né, pela princesa de Faraó, quando ele entendeu Deus, quando ele conheceu Deus na sarça ardente, né, quando ele estava no meio, se eu não me engano, no deserto, não num deserto, mas em um lugar, vamos colocar num lugar. Lá estava a sarça ardente que ele encontrou. E foi conversando a sarça ardente a respeito daquele lugar e falava assim, esse lugar é santo, tira as sandálias. E depois ele foi perguntando, olha, quem és tu? E ele fala assim, olha, eu sou aquele que já estava, que seus antepassados adoraram, que aí ele estava falando a respeito sobre Noé, sobre Abraão, por aí vai. E Deus, ele sempre vai me transmitindo esse tipo de coisa, porque Deus, ele quer nos mostrar a verdade. Quando a gente imagina que conhece a verdade, Deus mostra cada vez mais a verdade. Uma coisa interessante, porque tipo assim, às vezes separa o Velho e o Novo Testamento, só que Deus, ele nunca quis essa separação, ele nunca nunca pontuou de fato essa separação de Velho Testamento que muitas vezes a gente coloca. E o próprio Jesus falava, olha, se está escrito na lei de Moisés, siga. Mas eu ainda coloco o seguinte, se você está querendo julgar uma pessoa, primeiro, olha você mesmo. Se você cometeu o pecado, como é que você pode julgar outra pessoa se você comete o pecado? Que aí ele vai falar sobre a prostituta, Olha, aquele que não tem nenhum pecado, tira a primeira pedra. Aí depois ele foi falar sobre o adultério, depois ele vai falar sobre a pessoa desejar o próximo ao ponto de querer cobiçar, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar alguma coisa do próximo. Ele fala assim, se você cobiçou aquilo lá, seu coração já cometeu o pecado. Ele já falava isso. E é tão bonito Deus falar a verdade pra gente, nos transmitir que nós precisamos de mais conhecimento e adquirir mais curiosidade a respeito da Bíblia e saber que Ele próprio está transmitindo a cada momento a verdade para nós. Amém?